Olá, vamos começar mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer a captura, a leitura de dados do teclado. Lá na apostila eu já deixei explicado, mas eu vou seguir aqui alguns detalhes com vocês. Como está lá na apostila, nós vamos fazer algumas modificações para acrescentar um pouco mais de conhecimento. Então, como nós começamos na aula passada, nós já temos alguns arquivos que nós vamos trabalhar e trabalhando em cima de orientação a objeto. Vamos abrir lá os arquivos que nós fizemos da última aula. O arquivo está lá dentro do projeto aulas. Dentro do projeto aulas nós temos alguns pacotes, né? É só abrir ali o primeiro pacote de códigos fontes e aí nós vamos ter dentro o segundo pacote nosso, que é aulas. Dentro de aulas nós temos as duas classes criadas já. Temos a classe aulas e a classe pessoas. Nós vamos abrir aqui as duas classes para que a gente possa trabalhar. É só dar 2 cliques sobre elas que a abertura já vai ser feita aqui na área de trabalho do NetBeans. O arquivo que nós vamos trabalhar mais hoje é o arquivo de aulas. Dentro dele nós vamos fazer algumas modificações para que essa leitura de dados, ao invés da gente digitar aqui e ficar estático esse valor, a gente possa sempre estar acrescentando ali, sempre acrescentar dados de maneira diferente e criar objetos diferentes com a mesma estrutura. Então, essa classe pessoa que nós temos aqui, criada na aula passada, ela é como se fosse a nossa forma de bolo. Ela vai ter um formato, ela vai ter algumas características, mas cada vez que eu acrescentar um dado, que eu acrescentar alguma informação, ela vai criar um resultado diferente. E é isso que nós vamos trabalhar com a leitura hoje de dados do teclado. Então vamos começar. Lá na apostila, se eu não me engano, ficou na página 13 ou 14 essa informação. Vocês podem dar uma olhada lá, vai ter até um exercício em cima desse dado. Verifiquem lá e a gente vai fazer aqui passo a passo também. Bom, estando aqui na classe aulas, nós vamos iniciar a leitura então. Como é que nós fazemos a leitura? Primeiro passo, a gente tem que importar uma biblioteca, né, uma classe que vai nos dar a possibilidade de utilizar essa leitura. Já é uma classe que vem pronta dentro do Java, que a gente utiliza e faz com que o dado seja capturado pelo teclado através dessa classe. Então, para isso, a gente precisa fazer a importação. Então, a gente vai utilizar a palavra reservada import. E o que nós vamos fazer de importação? Essa biblioteca, java.util.scanner. O NetBeans, normalmente vai ajudando vocês, ele vai acrescentando, a partir do momento que você começa a digitar, ele vai tentar entender o que você está fazendo. Então, eu digitei Java, ele já vai trazer uma subdivisão desse conjunto de bibliotecas, até que eu chegue na classe Scanner. Aqui eu vou poder utilizar para fazer a leitura. Aqui vai aparecer esse símbolo amarelo, mas isso não está querendo dizer erro. Aqui ele está dizendo que essa classe, que essa importação, ela não foi utilizada. Não foi ainda, mas a gente vai utilizar ela aqui na parte de baixo. Nós vamos fazer uma pequena modificação aqui. O objeto P1, que foi utilizado na aula passada, nós não vamos utilizar mais ele. Nós vamos apagar. Então vai ficar só o objeto P. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos utilizar essa importação para que a gente possa criar um objeto que vai criar um objeto, na verdade, de leitura do teclado. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos utilizar agora scanner, ler, que vai ser o nosso objeto. Nós vamos utilizar aqui a palavra reservada novamente, new, para criarmos o objeto. Teve um errinho aqui. System.in.
Pronto, aqui eu já tenho o objeto ler, que já vai dar a possibilidade de eu fazer a captura dos dados do teclado. Agora a gente vai fazer algumas alterações aqui para fazer o seguinte. Eu quero ler de maneira indefinida, vou criar uma regra para que eu possa fazer a leitura desse objeto aqui toda vez que eu necessitar criar ele. Então, eu preciso trabalhar lá com uma pessoa chamada Maria. Vou criar o objeto Maria. Preciso novamente continuar trabalhando com essa mesma estrutura dessa classe chamada pessoa. Então, aí eu vou criar lá com uma outra pessoa chamada, por exemplo, José. E com esses dados que a gente colocou de início. Só que ao invés de ficar estático, então a gente vai fazer agora a leitura. E vamos começar agora então com a estrutura. Uma estrutura básica utilizando, que vocês já viram lá na parte inicial de algoritmos, de linguagem de programação. Na verdade eu não sei o nome da disciplina que foi, mas a respeito de lógica. Então nós vamos trabalhar aqui um pouco de lógica. Então nós vamos trabalhar uma estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição vai ser da seguinte forma. Então eu vou fazer, enquanto não for digitado algum dado, eu continuo fazendo a leitura, tá certo? Então como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma variável do tipo int, vamos colocar o nome dela de continua e vamos atribuir um valor a ela, que vai ser o número 1. Se ela é do tipo inteiro, então só cabe aqui a entrada de 1. Agora que eu entro com a estrutura de repetição. Então eu vou utilizar o while e vou colocar a seguinte regra. Enquanto continua for igual a 1, eu vou fazer a leitura de maneira indefinida. Abro aqui um parênteses não, abro uma chaves para dizer que essa estrutura do while começa aqui e termina aqui. Pego esses dados, essas instruções e jogo ela aqui dentro, ok? Eu joguei aqui, então vamos deixar essa estrutura um pouquinho mais visível. Então, daqui até aqui é a nossa estrutura de repetição. Ela ainda não tem uma parada, então ela vai ficar de maneira indefinida. Ela entra num loop aqui infinito. Então nós vamos tratar esse dado aqui um pouquinho mais à frente. Mas antes nós já vamos começar a fazer a leitura. Bom, se vocês lembram na aula passada, tem uma maneira da gente imprimir algo na tela. Como é que a gente faz a impressão na tela? System.out.println. Aí dentro do parênteses a gente coloca o que nós queremos que seja mostrado na tela, ok? Então aqui nós vamos colocar o seguinte, vamos passar a criação do objeto aqui para a linha de cima. Vamos deixar ele indentado para ficar mais visível. Vamos colocar uma indentação que facilita o entendimento do código. Então, pessoa, criei o objeto, agora eu vou dizer que eu quero que a pessoa escreva o nome de uma pessoa aqui. Quem estiver digitando lá na frente do computador, ela vai ter que digitar o nome de uma pessoa. Para que ela saiba, eu vou colocar informe o nome. Põe 2 pontos, dou um espaço para ficar mais agradável a visualização. E aqui agora que eu vou fazer a leitura. Tá? Ao invés de eu colocar o dado aqui, jogar esse dado para dentro do meu objeto P, eu vou fazer uma leitura de teclado. Como é que eu faço essa leitura aqui? A leitura é feita da seguinte forma. Eu já tenho o meu objeto ler. Então eu vou utilizar esse objeto com os métodos que ele tem e vou fazer a leitura. Então vai ser ler.nextLine. Por que vai ser next line? Existe o next, que o next lê uma letra, 2 letras, aliás, lê um conjunto de caracteres sem espaço. A partir do momento que tiver um conjunto de caracteres, espaço, mais um conjunto de caracteres, eu preciso utilizar o next line. Então aqui, olha, eu vou separar um pouquinho mais aqui abaixo. Daqui até aqui,
eu já fiz o meu processo de leitura e já mostrei na tela o informe, o nome. Então a pessoa vai informar o nome e o next line, o objeto ler, vai fazer a leitura do que a pessoa digitar e jogar dentro do meu atributo nome do objeto P. Aí como é que vamos fazer agora o restante? O processo segue o mesmo praticamente, com a questão de que cada tipo de variável que eu for utilizar, eu vou ter que utilizar uma maneira de ler esse dado. Então aqui quando eu estou perguntando a idade sempre vai ser um número inteiro. Então o processo de leitura é um pouquinho diferente. Vou aproveitar a linha aqui, dou um Ctrl C nela, vou colar ela aqui, e agora eu vou colocar informe a idade. Ao invés de eu utilizar esse 35 que estava aqui, eu vou fazer a leitura agora de um número inteiro. Como é que vai ser feito? ler.nextInt. Aqui então eu fiz, vou deixar separado para facilitar. Então, para eu ler aqui o nome, que é um dado do tipo string, eu utilizo o nextLine. Lembrando que o nextLine ele faz a separação das cadeias de caractere. Então, se eu falar ali, por exemplo, José da Silva, o nextLine é o responsável para fazer a leitura de José da Silva. Agora, se eu quiser só colocar José, aí eu posso utilizar o next somente. O nextInt ele faz a leitura de um número inteiro. Agora o mesmo processo a gente vai repetir para o estado civil da pessoa. Como é que nós vamos fazer? Mesmo caso, só que eu vou copiar a parte de cima aqui para colocar que a pessoa visualize. E vou fazer o seguinte, ao invés de ser idade, eu vou colocar informe o estado civil. Certo? Aqui eu utilizo a mesma coisa, porque é o mesmo tipo de leitura de dado que é o nome, certo? Só que ou a pessoa vai ser casada, solteira, viúva. Então, eu não preciso ler uma cadeia de caracteres separados por espaço. Aqui eu vou utilizar o next, ao invés do nextLine, certo? Feita a leitura, eu já tenho aqui o meu método mostrar, que está na classe pessoa, que mostra o resultado depois que a pessoa inseriu um dado dentro do objeto. Vou jogar ele aqui para baixo para deixar separado. Claro que quando estiver programando a gente não deixa essa separação de espaço, isso ajuda no entendimento. Mas isso não vai interferir, isso é só para facilitar aqui o entender. Tá certo? Bom, agora eu não tenho aqui essa variável continua. Essa minha variável continua é o que vai dizer, é o que vai falar a regra para o while, se ele vai continuar, se ele não vai continuar. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu mostrar o dado, que eu chamar o meu método mostrar, eu vou perguntar para a pessoa se ela quer continuar ou não. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Aqui é onde está o int, vou aproveitar esse código praticamente todo, vou colar ele aqui na parte de baixo e vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pergunta para a pessoa aqui, ou uma informação, vamos colocar assim. Digite para ler outro cadastro. Ou qualquer tecla para sair. E aqui onde está a idade, eu vou apagar e vou colocar a variável continua. E vou fazer a leitura. Então o que vai acontecer aqui? Vou salvar. A variável int minha, ela recebeu inicialmente o valor 1. Aí eu chamei um loop. Esse loop aqui, de cara, ele vai receber o número 1. Então, 1 é igual a 1, vai fazer a leitura. Cria o objeto pessoa,
Depois vai fazer o seguinte, fazer a leitura, como eu já fui passando, passo a passo aqui com vocês, para informar o nome, informar a idade, informar o estado civil. Feito as leituras, ele mostra o dado. Mostrou o dado, eu vou vir e perguntar para ele, digite 1 para ler outro cadastro, ou qualquer outra tecla, vou tirar essa vírgula, ou qualquer outra tecla para sair. Então, executando aqui agora, nós vamos ver o resultado da criação desse objeto, do processo de leitura, entre outras questões aqui, certo? Clica aqui para executar. Clicou no executar, ele já vai aparecer aqui solicitando o nome. Olha, a frase que nós digitamos aqui é o que está sendo mostrado aqui embaixo. Então vamos colocar um dado aqui. Opa, apertei Enter. Não tem problema, finalizo esse aqui e a gente reinicia. Vou parar aqui a execução, começar novamente. Parar a execução aqui nesse botão vermelho. Executa ele novamente, perguntando o nome. Márcio, dou um Enter. Informar a idade, coloca a idade, dou um Enter. Informar o estado civil, dou um Enter. E agora vem a frase. Digite 1 para ler outro cadastro ou qualquer tecla para sair. Eu quero ler mais um cadastro. Eu venho, digito o número 1, ele vai perguntar a idade, o nome, e eu vou preenchendo as informações. Estado civil, solteiro. Vou querer sair agora. Pego e digito 2. Finalizo o programa. Certo? Então aqui nós construímos a estrutura de enquanto, utilizamos a variável continua para determinar por quantas vezes esse nosso enquanto vai ficar rodando, e cada vez que ele rodar, ele vai criar um objeto pessoa, cria o objeto pessoa e atribui ao objeto pessoa em seus atributos o que a pessoa digitar, utilizando aqui o nosso objeto ler, que foi criado através da nossa classe Scanner. Então eu criei um objeto ler utilizando o Scanner, que é uma das classes que já vem pronta dentro do Java, para fazer a leitura do teclado, certo? Feito isso, então agora eu posso criar inúmeros objetos com as características que eu julgar necessária. Então vamos supor aqui, eu estou lá trabalhando com um cadastro, estou trabalhando lá dentro de uma clínica, e eu tenho dentro dessa clínica vários atributos que são relacionados a uma determinada pessoa, Então eu vou ter nome, estado civil, idade, posso ter aqui tipo sanguíneo, posso ter questionar várias informações. Então aqui eu criaria esse objeto com as características do mundo real que eu transponho para cá, colocando os atributos para esse objeto. Tipo de sangue, endereço, cidade, vários outros dados, tudo que eu ver que é necessário para a criação do sistema, do programa, eu vou colocar ali como atributo ou como método. Lembrando que o método é o que de característica esse objeto vai executar. Então, se eu tenho lá uma classe pessoa, eu posso utilizar essa classe pessoa para incluir no banco de dados, posso utilizar essa classe pessoa para mostrar um cadastro, entre várias outras questões que eu posso aproveitar essa classe pessoa. Aqui, então, no aulas, que foi a nossa classe principal, lembrando que o main é a classe principal, é por aqui que o Java inicia o programa, eu fiz todo esse processo. Então, basicamente, para esta aula de hoje, o que eu teria que passar para vocês é essa estrutura mais aqui do processo de leitura. A questão do while, isso vocês já viram em disciplinas anteriores, tem algumas questões que eu deixei lá na apostila também, que vocês
processos de repetição, estrutura de decisão, tudo isso está lá também. É só dar uma olhadinha. Para esta questão aqui, foi utilizado, tem mais informações na apostila, se eu não me engano, a partir da página 11 e até a página 19 eu trato alguns dados a respeito de leitura, criação de objetos e algumas características. Os exercícios vão estar baseados nesta questão aqui de leitura e também englobando estas partes da apostila lá, que vai da página 11 até a 19 ou 20. Lá no sistema eu vou deixar exato qual é as páginas da apostila que vocês têm que fazer uma leitura para fazer o exercício. E eu finalizo por hoje e a gente vê na próxima aula, tá bom? Abraço a todos.